Versículo 17, Marcos capítulo 6, versículo 17. Bom, aquilo que eu achava que seria uma boa ferramenta, hoje eu estou até com medo desse negócio de gravação, né? Que vai para todo canto, né? Mas graças a Deus por isso, que alguns já têm falado sobre as mensagens que têm ouvido na igreja, têm feito comentários bons, graças a Deus por isso. Abriram aí Marcos capítulo 6, versículo 17. Diz assim o texto: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo, e tinha insegurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o boamente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais, aos militares, aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convidados. Então disse: ó rei, a jovem, pede o que quiseres e eu te darei. Jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu também te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero sem demora que me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executador, mandou que lhes trouxessem a cabeça de João. E ele foi, o decapitou no cárcere. Versículo 28. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. E os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram e levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Até aí, eu quero orar com os irmãos. Feche seus olhos. Pai, nós ainda na Tua presença clamamos ao Senhor, o Deus que está aqui presente esta noite. Continua falando conosco, ó Deus bendito, de uma forma clara, ao qual todos os ouvintes possam ouvir e entender, meu Deus. E Teu Espírito Santo continue passeando sobre a Tua igreja, ministrando sobre vidas, sobre corações. Esta palavra não é minha, esta palavra é Tua. O poder não está em mim, mas no Senhor, Pai. Portanto eu te peço que diminua o homem e cresça o Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da mensagem é: está vendo uns negócios estranhos aqui? Não sei se é normal, não é? Pouco nós repreendemos aqui, vai dar tudo certo aqui, né? Eu não sei o que é um eco que está vindo aqui. O tema da mensagem esta noite é: cristão ou simpatizante? Cristão ou simpatizante? É o tema da mensagem esta noite, é uma pergunta. O que você é? Cristão ou você é simpatizante? Simpatizante nada mais é alguém que tem simpatia por alguém ou por algo. Eu gosto de uma tradução do dicionário informal que diz que pessoas que não pertencem a um determinado grupo, mas que simpatiza, que admira. Para nós entendermos talvez um pouco melhor, um simpatizante, querido, é uma pessoa talvez que está com você porque você é legal, porque você é cheiroso, porque você tem um recurso, porque você é alegre, porque você sabe falar bem. Mas quando tudo isso se
eles te abandonam. Os simpatizantes são assim. Eles, com facilidade, eles pulam de um lugar para o outro. O texto ao qual nós lemos, descrito aqui no Evangelho de Marcos, e no foco do versículo 20, está dizendo assim: porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e tinha insegurança, e quando ouvia ficava perplexo, escutando-a de boa mente. Ou seja, Herodes, o rei Herodes, ele era simpatizante da pessoa de João Batista, da sua pregação, da sua mensagem. Ele tinha apreço por aquilo, ele gostava de João Batista. No entanto, o versículo 26 diz que ele entristeceu depois de ter dado uma sentença. Mas parece um pouco contraditório isso. Alguém que tem tanto apreço, alguém que tem tanto carinho, alguém que parece gostar tanto, de uma hora para outra muda a mente, muda o coração. Porque é fato que a Bíblia diz que João metia o dedo na cara do rei e dizia: o que o Senhor está fazendo está errado aos olhos do Senhor, porque está casando com a mulher do seu irmão Filipe, e Deus não se agrada disso. Você está fazendo tudo errado. E a mulher que queria tomar posse do reinado estava irada com João Batista, e ela procurava meios para tirar a sua vida, mas não encontrava, como diz o versículo 20, porque ele era simpatizante de João Batista. Mas em determinado momento da sua festa, como nós lemos, a filha da Herodias chega dançando, e ele, encantado com a dança, ele diz: o que pedires darei, se pedires metade do reino eu te darei. E a Bíblia diz que ele pode pedir o que quiser. E quando pergunta para a mãe disse: a cabeça de João Batista. E como ele havia prometido, ele dá a sentença. É interessante pensar nisso, que ao mesmo tempo que ele admirava, ele estava colocando num prato, numa bandeja, a cabeça do homem a qual ele dizia ser agradável para ele. Isso tem a ver um pouco com o simpatizante. Querido, simpatizante é uma forma rasa de relacionamento. É uma forma pequena de relacionamento com alguém. Quando você ouve alguém falar: olha, eu tenho simpatia por fulano, é algo muito pequeno, é algo muito raso. Simpatia é pequeno. Há um outro texto da Bíblia, em Mateus capítulo 19, versículo 16 em diante, que você conhece, vai falar de um outro personagem que vivia em simpatia. É o jovem rico. Ele tinha simpatia pelo reino do Senhor. Ele tinha simpatia por Jesus. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque está escrito no texto, lá no versículo 21, depois de Jesus ter falado: olha, sabe o que você quer fazer para seguir? Porque ele havia falado no versículo 19 e 20: olha, Senhor, eu tenho guardado tudo. Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Está vendo aquele pessoal no bar? Eu não frequento o bar, eu não faço nada disso, Senhor. Lá no versículo 21, Jesus disse: então faz uma coisa, vende tudo que você tem e dê aos pobres. Mas o versículo 22 do capítulo 19 diz que ele se entristeceu e se retirou. O simpatizante não vai adiante naquilo que está relacionado a Deus. O simpatizante para no momento em que ele se sente agredido. Queridos, nós somos assim. Há quantos Herodes frequentadores de igreja? Quantos Herodes nós temos nas igrejas hoje? Gostam da forma que é recepcionado, gostam da forma da liturgia do culto. A direção é boa, o louvor é bom, o pregador é maravilhoso, a comunhão é boa, gostam de tudo. Quantos são simpatizantes com isso? Quantos têm apreço por isso? Como é gostoso ir na igreja do Nobre no domingo, é agradável estar lá. Como é gostoso. Mas eu fico pensando, eu estava pensando em algo para falar para os irmãos, de alguém entrar na igreja e apontar uma arma. Eu falei: não, isso vai ser muito pesado. Eu fico pensando se alguém entrasse aqui nessa porta hoje, ainda nessa noite,
Ele dissesse: quantos são cristãos? Porque todos que forem cristãos, nós vamos estabelecer uma multa. Estou falando de morte, porque morte, né? Morte ia esvaziar a igreja. Não de multa. Uma multa! Se chegasse um fiscal aqui hoje, e entenda que hoje os fiscais estão entrando nas igrejas para fechar a igreja. Tentaram fechar 2 igrejas do Nazareno em Campinas. Tentaram fechar a nossa no início dela, mas eu penso que foi plano de Deus. E Ele nos impulsionou para cá. E agora nós estamos praticamente regularizados. Mas eu penso que se um dia alguém entrar e disser: olha, quem é cristão aqui? Se alguém levantar a mão falando que é cristão, vai pagar uma multa de R$1.000. E se continuar afirmando que é cristão, vai pagar todo mês. Pensando quantos levantariam a mão? Eu estou falando de multa de 1.000. Eu não estou falando de morte. Está entendendo? Eu não estou falando de alguém colocar o seu filho numa parede e falar: nega Jesus, senão você morre. Porque existem pessoas em lugares do mundo que estão fazendo isso. Você sabia disso? Uma vez eu vi um colombiano pregar na Nazareno Central, quando as Farc colocaram a sua família no paredão, e disseram para ele: nega esse tal de Jesus, porque está tendo algo conturbado aqui na Colômbia. Os traficantes estão indo para a igreja, tem que parar esse negócio. Nega Jesus, senão nós vamos matar a sua família. E ele disse que mataram o primeiro filho. Ele disse: nega que nós vamos matar a família toda. Mataram o segundo filho. E apontaram para a mulher, e ele disse para a mulher: eu não vou aguentar perder todos. A mulher dele disse: não negue o nome do Senhor. Desde que todos morram, mas nós não negaremos o nome de Jesus Cristo. E mataram a mulher dele também. E ele estava testemunhando isso na Nazareno Central há alguns anos, que eu estava vendo ele lá. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai apontar arma na sua cabeça, irmão. Mas eu penso que quando qualquer vento sopra sobre a igreja, os simpatizantes não conseguem ficar nela, porque eles não conseguem se deter com isso. Há muitos jovens ricos na igreja, não pelos carros da garagem e não pelas casas que moram, mas pessoas que aprenderam dentro do coração isso, pessoas que não conseguem se libertar disso. Há quantas pessoas da igreja que falam: olha, pastor, eu não vou, eu não mato ninguém, eu deixei de beber. Pois então, Jesus tem falado para você todos os dias: abandona o pouco que você acha que tem e me segue. E muitos têm virado as costas para ele dentro da igreja. Há muitos simpatizantes, há muitas pessoas que ainda não entenderam nada. Queridos, eu não tenho nada contra a marcha para Jesus. Também não tenho nada a favor dela. Não tenho nada a favor da marcha. Pastor, o que você está falando? Você conheceu um pouco da história. Em 1987 começou a marcha na Inglaterra. O fundamento da marcha nunca foi pregar Jesus. O fundamento da marcha foi um ato ecumênico entre a igreja católica e a igreja evangélica, para apaciguar a cidade de Londres. Irmão, não tem nada a ver com pregar Jesus, tem a ver com promoção. Se você for ver quem são os precursores disso, eles não acreditam na totalidade da Bíblia. As marchas mais são movimentos de simpatizantes do que qualquer outra coisa. Eu já fui em umas 4 ou 5 marchas, na última eu até pequei, irmão. Eu disse: Deus, por que eu vim aqui? Estou pecando nesse lugar. E entrava o cantor e a galera: mais um! Jesus é o melhor. Uma hora falava que Jesus era melhor, que eu parava e gritava o nome do cara lá. É uma multidão reunida de simpatizantes. Querido, pregar o evangelho é mais do que uma marcha para Cristo. Porque eles usam um nome, mas não tem nada a ver com isso. Não tenho nada contra, mas nada a favor também. Eu não vejo pessoas lá no meio da multidão clamando umas pelas outras: você precisa aceitar Jesus. O que eu vi era as pessoas dançando. Cada música é diferente da outra. Sabe o que eu tenho visto? Esses dias aí falaram de cruzada.
Eu já falei isso na igreja. Uma igreja fez cruzada. Eu perguntei para o irmão da igreja: irmão, você sabe o que é cruzada? É uma aglomerada de pessoas. Você não entendeu o que é cruzada? As pessoas estão fazendo mega eventos e atraindo simpatizantes. Simpatizante vai nesses lugares aí. Eu não estou dizendo que ninguém nunca foi transformado por isso. Eu não posso usar esse termo. Mas as pessoas estão aglomerando a cada dia mais simpatizantes. Todo o Brasil. E você, quando você olha para a marcha gay, e eu não tenho nada contra a marcha gay, também não tenho nada a favor. Mas se você for lá no meio, você vai ver que a maioria é simpatizante. A maioria. E eu não tenho nada contra isso. Você faz o que você quiser da vida, mas eu fico preocupado quando eu olho para a igreja e enxergo uma multidão de simpatizantes dentro dela. Eu olho e me detenho o olhar em pessoas que entram e saem da igreja ano após ano e nada acontece nas suas vidas. É um negócio gostoso vir na igreja, irmão. Principalmente quando chove. Quando chove, aí vira um pesadelo. Aí é a luta dos irmãos, a prova dos crentes quando chove. Irmão, que se inventar. Ai, meu Deus, se inventar. Porque uma irmã disse para mim: pastor, quando vem vento, vem chuva. Eu disse: às vezes vem, às vezes não. Tem gente que sente o cheiro da chuva. Já viu gente assim? Estou sentindo o cheiro, vai chover hoje. Irmãos, que coisa maluca é essa? Só o cheiro eu já não vou nem me preparar. Porque vai que chove. Eu entendo isso, irmão, e Deus também entende. Deus entende a necessidade de cada um dos seus filhos. Ele sabe o dia que não dá para sair mesmo. Ele sabe o tempo que não pode estar mesmo. E Ele sabe daqueles que chegam na sua casa, entram e saem dela, sem ter experiência nenhuma com Ele. Ele sabe também. Ou você pensa que engana Deus? O máximo que você engana é o pastor. O máximo. Quando você começa a chorar e diz: Deus! Eu falo: meu Pai, que poder! Jesus, está demais esse irmão hoje. Mas você acha de verdade que engana Deus com isso? Esse seu personagem Deus conhece, irmão. Esse meu personagem Deus conhece. Ele sabe quando eu estou gritando e o meu exagero é para a multidão e não para Ele. Ele sabe disso. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, gente? Vocês estão aí? Graças a Deus. Por um momento você todo mundo já sido arrebatado. Ainda bem que vocês estão aí. Ao contrário do simpatizante, é o cristão. Querido, nós encontramos o cristão do lado contrário disso. O cristão é aquele que, quando encontra com Jesus, ele tem uma vida totalmente transformada, mudada. Não tem como você falar que alguém encontrou com Jesus e continuou do mesmo jeito. Não tem como você falar: olha, eu encontrei com Jesus e a minha vida continua do jeito que estava. Não encontrou coisa nenhuma. Quem encontra com Jesus, a vida é transformada. O apóstolo Paulo, ainda chamado Saulo, a caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele estava num cavalo, e a luz do Senhor brilhou sobre ele, e ele caiu do cavalo, e ele teve um encontro com Jesus, e daquele dia em diante ele nunca mais foi o mesmo. A Bíblia diz de perseguidor da igreja, ele passou a ser perseguido por ela, ou por fazer algo por ela. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz que quem roubava não rouba mais. Versículo 29, aquele que falava palavrões, palavras torpes, não fala mais. Aquele que mentia não mente mais. Versículo 32 diz que quem tem um encontro com Jesus, ele se torna benigno, compassivo, perdoador, passa a perdoar aquele que o feriu. Só faz isso quem tem encontro com Jesus, irmão. Quem tem encontro com qualquer outra coisa não tem esse tipo de comportamento. Só aqueles que têm um encontro real com a pessoa do Senhor Jesus é que tem essa atitude. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: assim que se alguém está em Cristo é nova criatura.
as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Querido irmão, eu olho para a vida de Zaqueu, que eu citei o nome dele no domingo passado, no capítulo 19 de Lucas. É encantadora a história de Zaqueu. Ele vai dizer lá no versículo 9, se não me engano, 8, que ele diz: Senhor, eu preciso dizer algo. Eu quero reverter metade do que eu tenho para os pobres dessa cidade. Senhor, eu tenho uma outra palavra. Eu quero ir atrás de todos aqueles que um dia eu defraudei, de todos aqueles que eu roubei, e eu quero dar para eles 4 vezes mais daquilo que um dia eu tirei deles. Quem tem um encontro com Jesus é assim. Eu lembro do pastor João, o testemunho dele. Olha o testemunho do pastor João, meu pastor. Quando ele se converteu, ele procurou todos os bairros da cidade que ele devia. Chegou uma hora que acabou o dinheiro dele para pagar assim: e agora o que eu vou fazer, Deus? Ele procurou todo mundo que ele devia. O pastor Davi estava testemunhando para mim sexta-feira que ele estava em Santarém, e o pastor que o recebeu na sua casa lá em Belém do Pará era um coronel, um homem muito rico e famoso na cidade, um homem duro com as mulheres, um homem carrancudo, um homem que, se não fosse Jesus, irmão, só a graça. Falou que um dia Jesus transformou a vida deste coronel, e ele tinha, sabe quantas mulheres? 7 mulheres, e ele estava com a última, a 7ª, é o Fábio Júnior da vida, não muito conhecido. E aí ele falou para a mulher dele: Deus transformou a minha vida, eu te maltratei a vida inteira, eu te fiz o mal, agora eu vou te fazer o bem, e nós vamos arrumar o nosso casamento. E das outras mulheres que eu tive, eu preciso de 2 semanas, porque eu vou procurar uma a uma, e vou dizer para cada uma delas, para que elas tenham misericórdia da minha vida e me perdoem por todo o mal que um dia eu fiz para elas. Eu quero procurar as famílias que eu destruí, eu quero mostrar para eles que Jesus transformou a minha vida, e do mesmo jeito que fez na minha, pode fazer na deles também. Irmão, isso é poderoso. Quando você é tocado por Jesus, é transformado por Ele, tudo muda na vida. A Bíblia diz que Lázaro, em Atos capítulo 8, mesmo sendo apedrejado, no versículo 60, lá no último versículo, ele, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, ele diz: Senhor, não impute pecado nenhum a eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo, tenha misericórdia deles, Senhor. Quando você está cheio de Deus, você consegue perdoar quem está jogando pedra em você, irmão. Só tem essa experiência quem vive uma vida com Ele. Como é isso, pastor? Que mágica é essa? É a mágica do Evangelho, irmão. É a loucura do Evangelho. Como é que alguém pode perdoar alguém que está te apedrejando? Eu já falei isso, Paulinho Bang Bang uma vez, conhecido. Quem conheceu o Paulinho Bang Bang aí? Década de 70. Quem conheceu aí? Tem um monte de irmão que viveu essa época, irmão. Não fica constrangido não, né? Eu estava, se mexendo ainda. Deus estava no mistério, o que ia acontecer ainda na minha vida, né? Mas olha só, a história diz que esse rapaz, ele entrou um dia na casa de um juiz e matou a família inteira do juiz. Crente. E aí a televisão foi atrás dele, na delegacia, na onde ele estava, e falaram: então, seu juiz, qual vai ser o decreto? O que vai acontecer? O que nós vamos fazer com ele? Vamos estabelecer a prisão perpétua no Brasil, já que não tem? Ele disse: eu preciso dar uma palavra para ele. Eu quero dizer para ele que eu perdoo ele em Cristo Jesus, porque ele não sabia o que estava fazendo. Porque se ele conhece o Deus que eu conheço, ele jamais tiraria uma vida. E eu quero dizer para ele que Jesus também pode transformar a vida dele. Sabe quem foi esse homem, Paulinho Bang? Foi um dos maiores pregadores, está vindo até hoje. Dentro da cadeia, ele converteu todo o pavilhão que ele estava. Quando ele saiu, ele passou a pregar em todos os lugares, porque ele ficou tão impactado com aquele amor de Jesus na vida daquele moço, que ele falou: que é isso? Eu preciso conhecer esse Jesus. E Jesus transformou a vida dele. Irmão, esse cara não sabe falar direito, as palavras quase não saem da boca dele, mas quando ele pega o microfone, o Espírito Santo toma a vida dele e algo poderoso acontece.
pela transformação que houve nele. Isso é cristianismo. Isso é mudança de vida. Cristianismo tem a ver com isso, querido. Há alguns paralelos a serem traçados entre a vida de um cristão e do simpatizante. O simpatizante olha para o homem o tempo todo. O cristão não. Ele olha para Jesus o tempo todo. Querido, o simpatizante vive dentro do emocionalismo, tudo é emocional para ele. O cristão não. Ele vive na presença de Deus. O simpatizante louva com os lábios. O cristão louva com o coração. E o testemunho da sua vida se torna uma adoração ao Senhor. É diferente. Às vezes você vê o cara, a mulher, o irmão, a irmã cantando e parece lindo e maravilhoso. E você fala, que lindo, que poderoso. Mas está ligado somente aos lábios. E às vezes você vê o irmão todo desafinado, assim, esse irmão está quebrando o céu. Essa voz dele aí, o negócio está tudo desajeitado, mas o coração dele destruído diante do Senhor, e o Senhor alcança aquilo, e aquilo é agradável, o testemunho é poderoso. Isso é cristão. Querido, simpatizantes vivem indagados em questionamentos o tempo todo. O cristão, ele vive em convicção. Ele sabe o que ele acredita. Ele sabe em quem ele crê, no Deus poderoso. O simpatizante admira a Bíblia e a respeita. O cristão crê na Bíblia e a pratica. Diferente. O simpatizante vive da fé dos outros. É o famoso crente 6 horas. Faz crente 6 horas? 6 horas por mim? É uma música que diz, irmão, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Os irmãos 6 horas por mim, já vi isso. Você ora por mim? Você ora por mim? Você fala, pessoal, você não ora não? Eu oro de vez em quando. Você pode orar por mim, pastor? Irmão, mas você não ora? Ora quando dá. É o irmão 6 horas. Ele vive da fé dos outros. Ele não vive da fé dele. Queridos, o simpatizante, o coração dele está guardado em cofres. Mateus 6:21 diz, onde estiver o teu coração, o teu tesouro, ali está o seu coração. O simpatizante, ele guarda o coração dele, sabe de onde? Dentro do cofre, para que ninguém pegue. O coração do cristão, ele está em Cristo Jesus. É diferente. Ele é guardado no Senhor. O simpatizante é um admirador de Jesus. Ai, como ele é maravilhoso, como Mel Gibson fez bem o filme. Você não sabe de nada, irmão. O sofrimento de Jesus não foi só aquilo. O simpatizante, ele é um admirador, ele é bonito. E o coral cantando me emociona. Olha que legal, me arrepia tudo. O simpatizante é isso. É um admirador. O cristão, ele é um seguidor de Jesus. Simpatizante busca bênçãos terrenas. O cristão busca bênçãos celestiais eternas. O simpatizante vive querendo bênção, vive? O simpatizante é assim, irmão. Não tem bênção. Lá na esquina de lá, vai lá. Na outra esquina tem bênção. Igreja fulano de tal, tem bênção. Esses dias, não tenho nada contra a irmã. Pelo contrário, a irmã é uma bênção. A tal da Gabriela Rocha. Pelo que eu sei, é uma bênção, irmã. E muito simples, diga-se de passagem. Mas esses dias uma igreja esvaziou porque foi para outra lá. Ah, irmã, eu tive que repreender todo mundo lá que eu vi. Você sabe o que eu estou falando? Repreendi todo mundo, falei. Quem estava lá? Era Jesus ou Gabriela Rocha? Porque tinha uma multidão. E na hora que a irmã estava passando, e eles me gravaram para passar, eu falei, você é um miserável mesmo, ainda gravou o pecado. E ela passando e as pessoas com corrente. Passa, irmã, passa, irmã. E depois o pastor da igreja ainda disse, depois haverá tempo para tirar foto com a irmã. Ela está muito cansada. Está cansada por quê? Está cansada por quê? Porque cantou 2 horas? Está de brincadeira, irmão. E as pessoas amassando umas às outras. Ai, irmão, isso é um grupo remoto simpatizante. Às vezes falam, Jesus está lá, poucas pessoas vão. E aqui eu não tenho nada contra a irmã mesmo, que Deus abençoe o ministério dela, Gabriela Rocha. Mas às vezes falar, Gabriela Rocha foi para lá, a multidão segue. Os simpatizantes seguem os famosos. Seguem as pessoas que são em evidência. E Jesus nunca teve evidência. Sabe como Jesus andava, queridos? No meio do povo, no meio das pessoas.
dele, ele não tinha problema com isso, ele abraçava todo mundo, ele não tinha problema com essas coisas. Jesus nunca teve um camarim, irmão. Ele nunca teve um camarim para se preparar. O cabelo dele era comprido e tal, eu vou me preparar e tirar a sobrancelha para me apresentar. Nunca teve isso. Ele sempre estava no meio do povo, abraçando o povo, se compadecendo do povo, amando o povo. As pessoas estão atrás de coisas que não existem. Simpatizante, como eu disse, estão ligados às bênçãos deste lugar. Há muitos líderes que precisam de conversão, irmão, genuína. O Evangelho de Mateus capítulo 7, você conhece, a partir do versículo 21, diz que nem todos entrarão no reino. E quando disserem no teu nome expeli demônio, no teu nome preguei nas igrejas, no teu nome fui maior cantor, no teu nome fui maior pregador, ele disse: aparta de mim, porque eu não te conheço. Porque não houve conversão, não houve uma vida com ele, não houve cristianismo. Sabe o que é ser cristão? Eu já disse isso. Ser cristão é se parecer com Cristo. E como é que é o diagnóstico de um cristão? A Bíblia diz o diagnóstico. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 33, diz que pelo fruto conhece a árvore. Você quer saber quem é crente, quem não é, irmão? Quem é cristão? É pelo fruto que você conhece. O fruto que está dando na árvore dele é que você vai saber se ele é um cristão ou não é. É o comportamento dele dentro de casa, é o comportamento dele no trabalho, é o comportamento dele na família. Porque, irmão, aqui dentro eu sou o maior dos crentes. Minha família que diga que está aqui. Aqui eu sou o santão. Aqui está minha mãe e minha esposa, irmão. Quer saber da vida do pastor? Pergunta para a mãe e para a esposa. E os filhos ainda? Aí, né? Eles sabem tudo. Eles falam tudo. E esses dias eu estava brincando com a minha esposa e eu dei um tapa nela e minhas filhas. Você ouviu falar em X9, irmão? Minhas filhas é um tal do X9. Estava minha sogra e falou assim: vó, o pai bateu na mãe. Eu falei: meu Deus, daqui a pouco a polícia está em casa, o negócio fica sério aqui. Eu falei: tem brincadeira que a gente não pode fazer mais, irmão. Sabe, tapinha, carinho, até ele não pode fazer, mas faz. E minha filha: pai, vó, o pai está batendo na mãe. Eu falei: meu Deus, daqui a pouco tem, né? Daqui a pouco está tendo aqui embaixo lá, né, irmão? Terceira coisa. Que coisa é essa? Não, queridos, o fruto é o fruto de Jesus na minha vida. Não significa que eu não erro, não significa que eu não vou falhar no dia a dia. Eu erro como qualquer outro irmão erra, eu falho como qualquer outro irmão falha. Mas eu busco intensamente ter uma vida na presença dele. A minha vida tem que ser uma vida de busca, uma vida constante nele. Irmão, eu acordo falando com ele, eu tenho que dormir falando com ele, eu tenho que andar falando com ele, falando: Jesus, cuida de mim, tem misericórdia de mim. Tem hora que eu não consigo caminhar sozinho, irmão, e ele tem que caminhar junto comigo. Tem hora que eu quero desistir e ele me empurra. É assim que é a vida de um cristão. O simpatizante não. O simpatizante é levado por qualquer coisa. E as pessoas que vão continuar nessa igreja vão continuar porque querem servir a Deus. Amém. Ah, irmão, porque querem servir a Deus de verdade. Talvez estejam alguns simpatizantes aqui hoje porque Deus não trouxe essa mensagem à toa. Porque foi Ele que me deu a mensagem. Ele não pediria para pregar algo que não falasse para a igreja. Não faz sentido, Xande, preparar horas uma mensagem para que não fale com ninguém. É certo que tem simpatizantes aqui dentro hoje, e Deus não me está revelando ninguém. Pode ficar tranquilo, irmão. Deus não me deu revelação nenhuma quem são as pessoas, mas eu tenho convicção plena que tem gente aqui que está como simpatizante. O trilho que você está percorrendo é o trilho do simpatizante. Mas louvado seja Deus por isso, porque você tem a chance esta noite de mudar para o outro trilho, o trilho do cristianismo, o trilho de uma vida com Deus, com Cristo. Lamentações, capítulo 5, versículo 21, Jeremias disse, orou: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Essa foi a oração de Jeremias. Essa vai ser a nossa oração hoje. Senhor, converte-nos ao Senhor. Não a igreja, não a estrutura, não a boa mensagem,
carinho, a dedicação dos irmãos. É bom ser bem acolhido, é bom ser amado nesse lugar. Eu quero tentar amar todos da melhor maneira, mas queridos, o primeiro lugar você tem que amar o Senhor. Amar o Senhor. E nós precisamos orar essa noite, e eu vou te ajudar. Sabe como? Nós vamos fazer uma oração todos juntos. Olha como que eu vou te ajudar. Eu não vou pedir para você vir na frente, eu não vou pedir para você levantar a mão, eu vou pedir para todos orarmos juntos uma mesma oração. Aí eu te ajudo, ajuda ou não ajuda? Porque vai que eu chamo você na frente, todo mundo vai saber que eu sou simpatizante, esse negócio vai ficar ruim. Não, eu quero te ajudar. Deus quer te ajudar, porque foi Ele que te trouxe aqui. Fique de pé, nós vamos orar. Eu só sei disso, tem gente aqui assim, gosta dos atrativos, gosta da comunhão. Tem café hoje? Gosta do café. Tem gente que gosta do bolo. Tem gente que gosta da estrutura. Tem gente que gosta do horário, né? Tem gente que gosta. Tem gente que se tornou simpatizante da igreja. Mas Deus não quer que você seja apenas um simpatizante. Ele quer que você seja um cristão, um pequeno Cristo, semelhança dele. Esse é o prazer de Deus. E nós vamos orar. Eu vou orar, você vai repetir. Pode ser assim? Todos juntos? Pode ser assim? Querido Jesus, quero nesta noite, na tua presença me colocar, para pedir que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida, mexe com as minhas estruturas, tira tudo que é em mim que não te agrada, transforma por inteira a minha vida, Senhor, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Me tire da zona de conforto, Senhor. Me tire da vida de simpatizante, Senhor. E me torne um verdadeiro cristão. Um homem e uma mulher cheio de Deus. Cheio da tua presença. Cheio do teu Espírito Santo. Aviva a minha vida esta noite, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. 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 Graças a Deus, você fez uma oração hoje poderosa para você deixar de ser simpatizante e passar a ser um cristão. Jesus não voltará para os simpatizantes, voltará para os cristãos. Posso chamar o rapaz da multa? Ele está ali, posso chamar ele? Para entrar? Ele está aqui fora, posso chamar? Posso? Vou chamar o rapaz da multa aqui. Quem falar que é cristão vai pagar uma multa de R$1.000, amém? Amém. Olha, pastor, você sabe da situação, estou arrebentado. Deus vai te abençoar. Não é isso que Deus vai fazer. Não é isso que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer é estar com você, é andar com você todos os dias da sua vida, porque Ele te ama. Ele te ama de uma forma gloriosa. Ele ama essa igreja, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar o parabéns.